Olá, prezados ouvintes, amigos, internautas. É muito bom tê-los como companhia em mais este momento de reflexão e fé. Quero cumprimentar a todos, desejando que a bênção e a graça de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja aí na sua companhia, lhes dando força, sabedoria e também muito entendimento. Prezados irmãos, hoje eu quero refletir com os irmãos numa mensagem da missionária Odete. Irmãos, eu sempre gosto de citar as mensagens da missionária, porque são mensagens muito profundas, mensagens muito sábias, mensagens, irmãos, realmente inspiradas por nosso Deus, pela Santa Vó Rosa e também pelo nosso Santo Irmão Aldo. São mensagens, irmãos, que, por mais antiga que seja, nunca perde aquela essência divina, aquela essência do reino dos céus, do nosso Deus. Irmãos, então eu quero iniciar falando com os irmãos a respeito dessa mensagem da missionária. Ela disse, irmãos, que nós, povo apostólico, precisamos ter muito cuidado com a nossa maneira de viver aqui na face da terra, porque ela afirmou que nós estamos vivendo em terreno inimigo. Irmãos, ela ainda disse, dominado totalmente pelo inimigo. Só não é dominado a parte que pertence ao nosso Deus, pertence ao reino dos céus, ou seja, a igreja apostólica, o povo apostólico. Isto é claro, aqueles que são fiéis, aqueles que são obedientes, consagrados, dedicados a Deus e ao reino dos céus. Então, irmãos, ela disse que nós vivemos num terreno inimigo, cheio de armadilhas. Irmãos, e quando ela citou este exemplo, falando destas armadilhas que existem no mundo, que o inimigo coloca para tragar, para derrubar o Filho de Deus, irmãos, me veio logo na memória um exemplo de uma guerra material. Os irmãos sabem que quando dois exércitos eles estão ali em guerras, aqueles comandantes eles traçam estratégias para derrubar, para dominar o seu oponente, ou seja, o seu inimigo. Irmãos, então, por exemplo, enquanto o inimigo está ali descansando, às vezes na calada da noite, aquele outro oposto, batalhão oposto, então eles vão e colocam ali naquele terreno várias minas, que são bombas, que são colocadas em vários pontos daquele terreno, exatamente para que quando aquele inimigo atacar, eles irão então se deparar com aquelas minas, com aquelas bombas, e aquelas bombas serão detonadas e eles então serão derrotados, serão ceifados, vamos dizer assim. Irmãos, e se nós observarmos a mensagem da missionária, irmãos, e observarmos também este exemplo que eu acabei de citar, nós veremos que na nossa vida espiritual, irmãos, é semelhante. Então o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, o inimigo, nosso inimigo, irmãos, ele não dorme. Então, enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos repousando, irmãos, o inimigo está traçando planos, está colocando na nossa frente, no nosso lado, irmãos, essas armadilhas. Para quê? Para pegar os incautos, para pegar aqueles que não vigiam, para pegar aqueles que não oram, para pegar aqueles, irmãos, desprevenidos. Então, observe, irmãos, que nós precisamos então nos revestirmos, como diz a palavra da doutrina, da armadura de Deus, porque quando nós depararmos com estas armadilhas, então nós teremos sabedoria, irmãos, para desviarmos, para transpor esses obstáculos e essas armadilhas. Irmãos, e muito embora se cairmos em uma delas, então nós estaremos revestidos da armadura de Deus. Então nós seremos protegidos
não seremos, irmãos, vamos dizer assim, atingidos por aquilo que o inimigo coloca e implanta no nosso caminho. Irmãos, e o que é essa armadura? Nada mais é do que a nossa doutrina, a nossa disciplina, os ensinamentos que nós temos recebido, os ensinamentos que chegam constantemente, irmãos, até nós, seja através das mensagens dos nossos púlpitos, através dos boletins ou através do programa A Hora Milagrosa. Então são armaduras que nós precisamos usar na nossa vida, para não sermos, irmãos, pegos de surpresas, para não sermos derrotados, para não sermos derrubados pelo inimigo. Então, irmãos, fica aí esta dica, fica aí este alerta. Irmãos, vivemos em terreno inimigo, dominado pelas forças do mal, e só conseguirá vencer, só conseguirá, irmãos, chegar até o final. É vitorioso aquele que fizer uso, então, da armadura de Cristo, da armadura de Deus, que seja a nossa doutrina, a nossa disciplina, os ensinamentos da Santa Vó Rosa, os ensinamentos do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, fica aí este alerta. E a sua pessoa? Você, jovem, o senhor ou a senhora, está fazendo uso desta armadura? Desta armadura? Estão atentos ao seu derredor? Estão orando? Buscando em oração a proteção, a sabedoria e o entendimento do nosso Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para não caírem em armadilha? Então pensem consigo aí, irmãos, com bastante carinho, com muita responsabilidade, e façam tudo na sua vida para que a sua pessoa seja então guardada, amparada, resguardada de todo este mal. Porque isso, irmãos, é fato. Isto que a missionária ensinou, que a missionária pregou, isto há muitos anos. Hoje, irmãos, podemos dizer que está ainda pior, porque o poder do mal, o poder das trevas neste mundo se multiplica dia após dia e procura, luta de todas as formas, derrubar, laçar, tragar as criaturas para que o seu reino seja ainda mais aumentado, venha assim a crescer mais e mais. Então, irmãos, nós precisamos ser sábios, nós precisamos ser corajosos e, acima de tudo, fiéis e leais ao nosso Deus, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, para que junto a eles possamos então vencer esta grande batalha, vencermos esta grande guerra e darmos ao reino dos céus, darmos à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo esta grande vitória. Fica aí consigo, irmãos, estas palavras, este alerta, e que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo lhes abençoe grandemente, lhes ajudando a se desviarem das armadilhas deste mundo. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz, fique com Deus, com a Santa Vó Rosa e com o profeta Santo Irmão Aldo. Até lá!